Olá pessoal, dentro do direito das coisas, o assunto agora é condomínio. Analisaremos alguns dos principais aspectos que envolvem esse instituto. A ideia é fazer com que você tenha noções básicas sobre os pontos mais importantes, sobre as regras mais relevantes acerca do condomínio. Vamos lá então. O condomínio surge quando duas ou mais pessoas, físicas ou jurídicas, são donas de uma mesma coisa, de um mesmo bem, móvel ou imóvel, né? Então, o condomínio sempre vai ocorrer no momento em que o direito de propriedade tiver como titular duas ou mais pessoas, dois ou mais sujeitos. De uma maneira bem simples, dá-se o condomínio quando a mesma coisa pertence a mais de uma pessoa. O condomínio também é chamado por alguns de copropriedade ou compropriedade, alguns falam até como indivisão. É importante lembrar nesse momento que muitas vezes o condomínio é tratado como sinônimo de comunhão, né? Na verdade, precisa ter cautela com essa última equiparação. Por quê? Porque o vocábulo comunhão ele é mais abrangente do que condomínio, né? Embora, repito, sejam muitas vezes tratados como sinônimos, certo? Pensem da seguinte maneira: algum direito pode acontecer de um direito pertencer a várias pessoas, a vários indivíduos ao mesmo tempo, né? Neste caso, nesta hipótese, o que se tem é a comunhão. Se essa comunhão recair sobre um direito de propriedade, aí sim é que surge o condomínio, né? Ou a compropriedade, como alguns chamam, tá? Então, a comunhão ela é gênero, né? Do qual condomínio é espécie. Condomínio é uma espécie de comunhão. Observem o seguinte: nem sempre haverá comunhão quando duas ou mais pessoas tiverem direito sobre um mesmo bem. Por quê? Porque esses direitos, no condomínio, por exemplo, os direitos dos condôminos são compatíveis entre si, né? E pode acontecer de duas pessoas terem direitos sobre um mesmo bem, mas esses direitos delas serem excludentes, né? Incompatíveis. Por exemplo, imagine que um credor tem o direito real de hipoteca sobre uma casa, né? Um direito real de garantia, um direito real sobre coisa alheia, né? Que é um outro assunto, uma outra matéria do direito das coisas, né? Mas vamos lá, pode ser que um credor tenha um direito real de hipoteca sobre uma casa. E essa mesma casa pode ser dada em hipoteca para uma outra pessoa, para um segundo credor. Então observem que neste caso nós teríamos duas pessoas, né? Neste exemplo, dois credores, né? Com direito real, inclusive, sobre um mesmo bem, né? Então, neste caso específico, os direitos deles são excludentes, né? São incompatíveis entre si, porque o direito de um credor, né? No caso da hipoteca, por exemplo, né? O direito do primeiro credor pode excluir ou até prejudicar, né, o crédito, a garantia do segundo credor. Então, nem sempre quando duas pessoas tiverem direito sobre o mesmo bem haverá comunhão, tá ok? Então, atenção para isso. O condomínio ele é uma espécie de comunhão, tá ok? No Código Civil, o assunto condomínio é dividido em 3 capítulos, né? Um denominado pelo legislador de condomínio geral, alguns chamam de tradicional ou condomínio comum. Outro capítulo denominado condomínio edilício, outros chamam de condomínio em edificações. E um terceiro capítulo denominado de condomínio em multipropriedade, tá? Tem vários modos que a doutrina utiliza para classificar o condomínio. Este apresentado é apenas um deles, né? Por que isso? Porque o condomínio de lotes, por exemplo, em lotes, né,
no Código Civil está numa seção tratada dentro do condomínio edilício, dentro do capítulo que aborda o condomínio edilício, né? Enfim, essa é uma classificação apenas para direcionar nosso estudo a partir de agora. O condomínio geral no Código Civil, ele está dividido em duas partes, uma denominada condomínio voluntário e outra de condomínio necessário. Nós vamos, a partir de agora, analisar as principais regras que tratam dessas espécies de condomínio. O condomínio voluntário, como o próprio nome se explica, né? Ele é aquele que surge a partir da vontade dos proprietários, a partir da vontade dos sujeitos, né? Se duas ou mais pessoas resolvem adquirir uma mesma coisa, um mesmo bem, estaremos diante de um condomínio voluntário, também chamado por alguns de condomínio convencional. O condomínio voluntário é tratado no Código Civil do artigo 1314 até o artigo 1326. E no artigo 1314 é onde o Código começa a abordar os direitos e deveres dos condôminos. Diz esse artigo o seguinte, que cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal ou gravá-la. Acrescenta o parágrafo único que nenhum desses condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, né? Nem mesmo dar posse, uso ou gozo dela a estranhos sem o consenso dos outros. Então, vamos analisar esse artigo. Estabelece que cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação. Isso significa que deve respeitar a destinação do bem. Ninguém pode, por exemplo, inclusive como diz o parágrafo único também, né, utilizar um imóvel, transformar, por exemplo, um imóvel residencial numa loja, a não ser que haja consenso dos demais condôminos, né? Também deve cada condômino exercer os seus direitos compatíveis, de modo compatível com a indivisão. E o que significa isso? Ele pode exercer todos os direitos inerentes à propriedade, mas também deve respeitar que os outros condôminos, deve respeitar os outros condôminos e permitir que eles também exerçam tais direitos. Isso que quer dizer direitos compatíveis com a indivisão. Tem mais de um dono a coisa, né? E todos têm direitos sobre o mesmo bem. Em seguida, diz esse dispositivo legal que cada condômino pode reivindicar a coisa de terceiro e defender a sua posse. Isso significa o quê? Que cada condômino pode reivindicar o bem, né, de terceiros, de estranhos, e também defender a sua posse de terceiros, de estranhos, inclusive entre os condôminos, né? Observem, e é importante dizer isso, que o condômino vai reivindicar, pode reivindicar todo o bem de terceiro, defender a posse sobre todo o bem em relação a terceiro, e não só da sua parte ideal, e não somente da sua fração, do percentual do qual ele é dono, né? Além disso, diz aí que o condômino pode aliear é alienar, a sua parte ideal ou gravá-la, onerá-la, por exemplo, dá-la em hipoteca. Então, o que é importante percebermos de imediato aí? Todos os poderes inerentes à propriedade, previstos no artigo 1228 do Código Civil, né? Todos os condôminos têm todos esses direitos, né? Todos eles têm esses 4 atributos do domínio: usar, gozar, dispor e reivindicar. Aliás, é por isso que se diz que o direito brasileiro adotou a teoria da propriedade integral em se tratando de condomínio, ou alguns chamam de teoria da propriedade total, né?
Por quê? Porque o direito de cada condômino em face de terceiros abrange realmente, como vimos, a totalidade dos poderes inerentes ao direito da propriedade. Cada condômino, mesmo que um bem tenha vários donos, mesmo que eu seja dono de apenas um percentual do bem, né, eu, como condômino, posso reivindicar de terceiro todo o imóvel, e não apenas a minha fração ideal. Eu posso defender a posse sobre todo o imóvel, e não apenas sobre um percentual que eu eventualmente possua sobre o bem. Certo? Então, teoria da propriedade integral. O Código Civil português mostra bem essa teoria da propriedade integral quando ele estabelece que as partes dos condôminos são qualitativamente iguais, mas podem ser quantitativamente diferentes. É exatamente essa a teoria da propriedade integral. Embora o nosso legislador, o nosso código, não tenha esse texto dessa maneira, nos mesmos moldes do Código Civil português, o fato é que esse artigo 1314 demonstra de uma maneira evidente que também adotamos a teoria da propriedade integral. E repito por quê. Eu posso defender o meu imóvel, defender a posse sobre a coisa, né? Sobre toda a coisa. E reivindicar o bem também ele como um todo, e não só a minha fração ideal, mesmo esse bem pertencendo a mais de uma pessoa, mesmo em se tratando de condomínio. Quando o assunto é disposição do bem, aí a história muda um pouco. Observem quando o código diz alhear a respectiva parte ideal, alienar. E aí é importante lembrarmos que também é possível gravar a parte ideal, ou seja, onerá-la, dá-la em hipoteca, né? É importante lembrarmos aí, por exemplo, do que dispõe o artigo 504 do Código Civil, que diz assim: não pode um condômino, em coisa indivisível, vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser, tanto por tanto. Então, tudo bem, o artigo 1314 diz que cada condômino pode alienar a sua respectiva parte ideal. O percentual que possui sobre o imóvel ele pode vender para quem ele quiser, por exemplo. Mas é preciso observar o que diz o artigo 504. Se outro condômino também quiser adquirir essa parte ideal, esse condômino tem preferência em relação a terceiros, certo? Há um entendimento aí, e também é muito importante ressaltá-lo, que essa preferência existe somente se um condômino quiser alienar a sua parte ideal, o seu percentual, a terceiros, estranhos ao condomínio, né? Se um condômino quiser alienar para um outro condômino do mesmo bem, aí não se fala em direito de preferência, ok? Gravá-la também é outra possibilidade atribuída ao condômino. O condômino pode dar, por exemplo, dar em hipoteca a sua parte ideal. Vejam o que diz a esse respeito o artigo 1420 no parágrafo 2º dele. Estabelece lá que a coisa comum a dois ou mais proprietários, então a coisa comum a dois ou mais proprietários, estamos evidentemente diante de um condomínio, né? Não pode ser dada em garantia real na sua totalidade sem o consentimento de todos. Então, se você quiser dar em hipoteca, por exemplo, um bem que é objeto de condomínio, e você só poderá dar esse imóvel em sua totalidade, todo o imóvel, né, se tiver o consentimento de todos os demais condôminos. Mas olha a parte final do parágrafo 2º do 1420. Mas cada condômino pode individualmente dar em garantia real a parte que tiver. Aí sim. Então, quando o assunto é defender a propriedade ou a posse perante terceiros, né, os poderes são amplos e ilimitados, ou seja, cada condômino pode reivindicar o bem de terceiro e reivindicar todo o bem, não só a sua fração ideal. Pode defender a posse perante terceiros, defender a posse sobre todo o bem e não só da sua parte ideal. Se pretender alienar, aí somente sua parte ideal, respeitando o direito de preferência dos outros condôminos, se ele pretender alienar a terceiros estranhos ao condomínio.
Se ele quiser dar em hipoteca, ele pode, mas somente a sua parte ideal. Se quiser dar todo o bem em garantia, aí precisa do consentimento dos demais proprietários, certo? Reiterando, o que esse artigo 1314 estabelece, então, e demonstra para todos nós, é que o nosso legislador adotou, sim, a teoria da propriedade integral, ou teoria da propriedade total. E lembrando novamente do Código Civil Português, e que explica bem essa teoria da propriedade integral, adotada pelo nosso artigo 1314, né? Os condôminos, as partes dos condôminos sobre a coisa, são qualitativamente iguais. Todos eles possuem os mesmos direitos. Mas essas partes podem ser quantitativamente diferentes. Cada um pode ter uma fração ideal diferente sobre a coisa, tá? Quanto ao artigo 1315, estabeleceu o legislador que o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa e a suportar os ônus a que estiver sujeita. E depois ele estabelece uma presunção de que as partes ideais dos condôminos são iguais. Então, pensem comigo. Cada condômino é obrigado a concorrer, né, na proporção da sua parte para as despesas de conservação. Por exemplo, reparação de um bem imóvel, né, ou móvel, né, remuneração de vigias, limpeza, pintura, impostos. Tudo isso é exemplo de despesa, né? Então, sempre quando se tratar de condomínio, vocês têm que ter em mente que mais de uma pessoa é dona de um mesmo bem, né? E se mais de uma pessoa é dona de um mesmo bem, as despesas com esse bem têm que ser repartidas entre esses proprietários, assim como a receita que esse bem gerar para esses proprietários, né? Então, tudo tem que ser repartido e sempre na proporção de sua parte, né? Então, eu sou dono de 50% de uma casa, todas as despesas que essa casa gerar, eu tenho que pagar 50% delas, né? E se essa casa for alugada, né, e aí é uma receita, 50% dessa receita também pertence a mim, porque sempre na proporção de sua parte, tá ok? Diz o parágrafo único que as partes ideais dos condôminos presumem-se iguais, né? Evidentemente se trata de uma presunção juris tantum, ou seja, uma presunção relativa que admite prova contrária, né? Então, onde você encontra a parte ideal de cada condômino? Né? No registro, né? No título que originou a propriedade, seja bem móvel ou seja um bem imóvel. Nem sempre isso está consignado no registro ou no título de aquisição, ou no contrato através do qual você adquiriu determinado bem ou comprou determinado bem. Então, quando não estiver expresso, haverá uma presunção de que o percentual de cada condômino é igual, né? Que os percentuais de cada dos condôminos são iguais, né? Essa presunção, repito, é uma presunção relativa porque admite prova contrária. Penso ser possível afirmar que o condomínio é um ninho de discórdia, né? O estado condominial é sempre um ninho de discórdias. É sempre possível, aliás, muito comum, surgirem divergências, brigas, discussões entre os condôminos, né? Seja em relação à coisa comum, à distribuição, ao que fazer com ela, a divisão das receitas, das despesas, etc. Mas enfim, Clóvis Bevilacqua até já dizia que o condomínio é um estado anormal da propriedade, né? E é por isso, pensando nisso inclusive, que o Código Civil, de certo modo, fomenta a extinção do condomínio, né? Vejam como exemplo o que diz o artigo 1320. Ele estabelece que a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum,
respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. Então, a todo tempo, daí, por exemplo, dessa expressão, você já tira a conclusão de que a ação divisória, que é a que cabe para dividir um bem, né, a ação divisória é imprescritível. Né? A lei estabelece que a qualquer tempo poderá ser promovida a divisão, né? Mesmo com a discordância do outro condômino. Então, se um quer dividir o bem, aliás, evidentemente que estamos tratando aí de um bem que é divisível, ok? Então, se um condômino quiser dividir o bem, ele pode, claro, pedir para o outro condômino, tentar chegar num acordo, né, num consenso, mas se isso não ocorrer, né, se não existir entre eles um acordo, ele pode exigir judicialmente a divisão da coisa comum. Né? Alguns chamam essa ação justamente de ação de divisão de coisa comum, ação divisória. Né? E essa ação divisória é uma ação imprescritível. Né? Qualquer condômino, não sendo a coisa comum indivisível, pode requerer a divisão a todo tempo. Né? A qualquer tempo, que é o que está escrito aí no artigo 1320. Cada condômino responde, ou seja, tem que arcar com as despesas dessa divisão, né, na proporção da sua parte ideal, na proporção, no mesmo percentual de que ele é dono do bem. Né? Pode acontecer também de os condôminos entrarem num acordo, como essa divisão é possível a qualquer momento, né, eles podem combinar entre eles, né, de tornar essa coisa comum, esse bem objeto do condomínio, indivisível por um determinado prazo. Esse prazo não pode ser superior a 5 anos, né, mas é possível prorrogá-lo posteriormente. É o que diz o parágrafo 1º. Né? Essa indivisão, né, também às vezes surge num ato de liberalidade, né? Quando, por exemplo, o doador, alguém doa um bem para determinada pessoa, imagine um bem que é divisível, doa esse bem para 2 pessoas. Né? Quando se concretiza a doação, né, estará surgindo um condomínio, porque 2 pessoas serão proprietárias de uma mesma coisa. Né? E pode o doador, nesse ato de liberalidade, o doador ou o testador num testamento, né, neste ato de liberalidade, determinar que o bem fique indivisível. Né? Essa indivisão que for determinada numa doação ou num testamento, né, também não pode ultrapassar o prazo de 5 anos. Né? Justamente porque se tem pelo nosso ordenamento que o estado condominial ele é sempre transitório e se deve fomentar digamos, a extinção do condomínio. Né? Imaginemos que o doador ou o testador não coloque prazo algum. Né? Então aí é possível pensar e interpretar que haverá uma determinação de que mesmo inexistindo prazo no ato de liberalidade, essa indivisão não pode permanecer por prazo superior a 5 anos, porque é o que estabelece o parágrafo 2º do 1320. Né? Mesmo se estabelecendo a indivisão por acordo entre as partes, pode acontecer de por algum motivo urgente, né, se tornar necessária a divisão da coisa antes mesmo do prazo. Né? Então, o que permite o parágrafo 3º é que se essa medida urgente, se a divisão se tornar necessária durante o prazo em que se estipulou que não seria dividido, é possível antecipar essa divisão, mas aí tem que ser por um pedido judicial. Como vimos, se o bem objeto do condomínio for divisível, é possível dividi-lo entre os condôminos amigavelmente ou forçar essa divisão judicialmente. Se a coisa for indivisível, a lei também possibilita a extinção do condomínio, também fomenta a extinção desse estado condominial. Né? Em se tratando de coisa indivisível, um modo de se encerrar
o condomínio, de se extinguir o condomínio, né, é fazer com que os consortes adjudiquem a um só, ou seja, um compra a parte do outro ou dos demais e se torna dono único, né, indenizando evidentemente a parte dos demais. Neste caso, por óbvio, o condomínio estaria extinto, porque a coisa passaria a ser de propriedade de apenas uma pessoa, né? Não havendo a vontade de adjudicar o bem a um só dos condôminos, né, ou não havendo acordo entre eles em relação a isso, aí a saída será a venda desse bem, que pode ser amigável e também pode ser judicial. Se não houver acordo entre eles para a venda do bem, ainda que seja a terceiros, estranhos ao condomínio, então é possível forçar essa venda judicialmente, né? Pode um condômino, então, que pretende ver extinto o condomínio, exigir a venda judicial do bem objeto do condomínio. Nessa venda, né, essa ação aí nesse caso se chama ação de venda de coisa comum, né? Já vi, por exemplo, simplesmente chamarem de ação de extinção de condomínio, porque é realmente isso que está acontecendo, né, ou que acontece numa ação desta. Nessa venda, né, tem preferência o condômino, ao estranho. Então, preço por preço, em condições iguais de oferta, tanto por tanto, como dizem por aí, né, o condômino tem preferência em relação a um estranho que queira comprar o bem, certo? Pode acontecer de mais de um condômino ter interesse na aquisição do bem. Aí, entre os condôminos, também há um critério de preferência, né? Quem sai na frente? Aquele que tiver feito benfeitorias mais valiosas no bem, né? E se ninguém fez benfeitorias mais valiosas, então aí tem preferência o de quinhão maior, né? O que quer dizer o de quinhão maior? Aquele que é dono da maior parte, tá? Então, é possível vender judicialmente o bem, né, que é uma forma de extinção de condomínio, e nessa venda tem preferência o condômino em relação a terceiros que não são condôminos. Entre os condôminos tem preferência aquele que fez na coisa benfeitorias mais valiosas. E se ninguém fez benfeitorias, ou todos fizeram no mesmo valor, né, aí tem preferência aquele que é dono da maior parte, né? Pode acontecer de ninguém ter feito benfeitoria, ou todos terem feito benfeitorias no mesmo valor, e todos também participarem desse condomínio em partes iguais. Imaginem uma casa que é indivisível e que tem como donos 4 pessoas. Né? As 4 pessoas são proprietárias de uma mesma casa, no percentual de um quarto para cada um, 25% para cada condômino. Então, todos, no nosso exemplo, não fizeram, nenhum deles fez benfeitorias, ou todos fizeram no mesmo valor, e todos possuem partes iguais nesta casa. Então, aí, neste caso, o destino, o meio utilizado para a extinção do condomínio, que está no parágrafo único deste artigo que estamos analisando, é a licitação, a venda desse bem a estranhos. Faz-se, então, uma licitação a estranhos, a pessoas que não são, que não fazem parte do condomínio, né? E antes, evidentemente, que leva aquele que der o maior lance, né? Mas antes de entregar a coisa, o bem objeto do condomínio, para aquele que ofereceu o lance maior, né, faz-se uma outra licitação entre os condôminos. Qual o objetivo disso? Fazer com que a coisa fique para aquele condômino que oferecer o maior lance, né? Evidentemente que para ele preferir ao estranho, porque o condômino tem preferência em relação ao terceiro estranho ao condomínio, né? Mas essa preferência também, neste caso, só prevalecerá em condições iguais. Muitas vezes a utilização comum de um mesmo bem é difícil, é até
muitas vezes impossível, né? Ocorrem muitos desentendimentos entre os condôminos, eles não chegam num acordo, acabam brigando, né? E realmente é uma situação que gera discórdia, né? Várias pessoas, né? Várias pessoas utilizando o mesmo bem ao mesmo tempo, ou tentando dividir o tempo de utilização, enfim. Essa utilização comum muitas vezes acaba sendo até desaconselhável, né? Em isso ocorrendo, os condôminos então têm que deliberarem o que irão fazer com a coisa, com o bem objeto do condomínio, né? Eles podem vendê-lo, eles podem dividi-lo, né? Nós já vimos isso, né? Acontece que o bem pode ser indivisível, né? Então, se for indivisível, aí eles têm que escolher entre vender, entre administrar ou alugar, né? A venda ocorrerá se um condômino quiser, né? Não precisa ser por unanimidade. Se um quiser, a venda ocorrerá, ainda que seja judicialmente, como já vimos em comentários anteriores, né? Se eles resolverem administrar, né? Imaginem que nenhum dos condôminos queira a venda do bem, né? Então eles resolvem por administrar. Aí eles têm que escolher um administrador, que pode ser um dos condôminos, né? Ou até mesmo uma pessoa estranha ao condomínio. Eles podem também decidir por alugar a coisa, né? E aí eles também têm que deliberar quanto ao valor do aluguel, por exemplo, né? Então eles têm que chegar num acordo em relação a tudo isso. Diz o artigo, e isso é o que está exposto no artigo 1323, né? E essa deliberação, essas decisões são tomadas pela maioria, né? Diz o artigo 1325 que a maioria é calculada pelo valor dos quinhões. Os parágrafos complementam as regras. As deliberações serão obrigatórias, sendo tomadas por maioria absoluta, né? Então, valor dos quinhões, e não pelo número de condôminos, pela quantidade de condôminos, né? O que tem que apurar é o valor do seu percentual naquele bem, né? Então, a maioria é calculada dessa maneira, respeitando-se, observando-se o valor da fração ideal de cada um, o valor da fração ideal daqueles que votaram, né? E não o número de condôminos, certo? E as deliberações, como diz o parágrafo 1º, são tomadas por maioria absoluta, né? Então a maioria absoluta é metade mais um do valor total do bem, tá ok? Imagine que essa maioria absoluta não seja possível de ser alcançada, aí tudo será remetido, seja por empate, por exemplo, né? Aí o caso é encaminhado ao Poder Judiciário. Qualquer um deles pode se socorrer do Poder Judiciário para que o juiz tome a decisão. Evidentemente que para isso ele precisa de muito bom senso, de cautela e necessariamente ouvir todos os condôminos, todos os outros condôminos, além daquele que evidentemente pediu para que ele decidisse, né? Pode acontecer de existir dúvida quanto ao valor do quinhão, né? E aí também neste caso ele é avaliado judicialmente. Quanto ao percentual, quanto à fração ideal, né? O que decide isso, ou onde se encontra a fração ideal de cada um, é no título de condomínio, né? No título de aquisição do bem, por exemplo, né? Ou no registro. Se não existir menção alguma quanto ao quinhão de cada um, como já vimos, os quinhões dos condôminos presumir-se-ão todos iguais, né? É uma presunção relativa, já dissemos, e admite prova contrária. Agora, a dúvida desse parágrafo 3º do 1325 diz respeito ao valor do quinhão e não ao percentual. Se houver dúvida quanto ao valor do quinhão de cada um, também se socorre do Poder Judiciário para decidir quanto vale o percentual de cada um. Diz o 1324 que o condômino que administrar sem oposição dos outros presume-se representante comum. Neste caso, ele não
seria um administrador, né? Ele seria, na verdade, um representante de todos os outros, né? Ele assume a direção condominial, né? Mas na qualidade, na verdade, de mandatário. Esse artigo 1324, expressa na realidade um exemplo típico de mandato tácito, né? Aliás, é comum isso acontecer, né? Imagina que alguém faleça, deixe uma casa indivisível para 4 pessoas, 4 filhos, que se tornam proprietários desta casa. Pronto, estamos diante de um condomínio, mais de uma pessoa proprietária de um mesmo bem, né? Esses 4 filhos não chegaram a um acordo, não dá para dividir o bem, né? Não resolveram vendê-lo, ninguém deles quer vender, então eles precisam administrar, né? Ninguém tomou a frente a não ser um deles, né? Que começou a administrar, ou seja, pagou o IPTU, fez alguns reparos, etc., né? Procurou alguém para alugar, né? Para alocar o imóvel, foi na imobiliária, então ele está administrando o bem, né? Ele está cuidando do bem. E está fazendo isso não porque tem procuração dos demais, né? E não procuração expressa, né? E não porque foi escolhido o administrador, simplesmente porque tomou a frente, teve iniciativa. Só que ele está agindo dessa maneira sem que os outros condôminos apresentem oposição, contestem esses fatos, contestem essa administração dele. Então, neste caso, ele se presume representante de todos os demais. É o típico exemplo de mandato tácito. Se os condôminos resolverem alugar o bem objeto do condomínio, né, é importante destacar, como diz o 1323, que o condômino tem preferência em relação a terceiros estranhos ao condomínio. Tem preferência para figurar como locatário em relação a terceiros. Já o condomínio necessário é aquele que surge contra a vontade dos proprietários ou sem a vontade deles, né? Seja porque se trata de uma disposição legal impondo esse condomínio, ou seja, até por fenômenos naturais. A doutrina, os autores também variam bastante, divergem bastante quanto à subclassificação ou à denominação do condomínio necessário. Alguns tratam como sinônimo condomínio necessário e condomínio legal. Outros preferem trazer o condomínio legal como uma espécie de condomínio necessário, né? E outros mudam essas classificações. Então, aqui está uma que me parece didática e simples. O condomínio necessário, eu gosto bastante de chamá-lo de condomínio forçado, né? Porque ele ocorre sem a sua vontade ou contra a vontade dos proprietários. Então, não deixa de ser um condomínio forçado, é uma denominação também utilizada por alguns autores. Alguns dizem que o condomínio necessário pode se caracterizar como eventual, e neste caso é aquele condomínio que resulta da vontade de terceiros, ou seja, do doador ou do testador ao efetuarem uma liberalidade a várias pessoas. Se eu dou uma casa para 2 pessoas, essas 2 pessoas estão se tornando proprietárias de um mesmo bem. Portanto, estaria surgindo aí também um condomínio. E outros colocam como uma espécie de condomínio necessário o condomínio legal, né? O necessário na espécie legal, que é, evidentemente, aquele imposto pela lei, né? Como ocorre no caso das paredes, muros, cercas e valas, está dito no 1327 do Código Civil. Ocorre também, como já vimos em aulas anteriores, com a comistão, com a confusão, que são modos de aquisição da propriedade imóvel, né? A comistão, lembrem, mistura de sólidos, confusão, mistura de líquidos. Então, se ocorre a mistura, por exemplo, de 50 litros de um vinho de minha propriedade com 50 litros de um vinho de sua propriedade, né? E essa mistura ocorre sem o nosso consentimento, né? Surgem 100 litros de vinhos de espécies diferentes misturados. Então, a quem vai pertencer esses 100
litros de vinho. Né? Diz a lei que, se não for possível retornar ao estado anterior, permanece indiviso o todo. Em outras palavras, nesses 100 litros haveria um condomínio entre os dois proprietários. Né? Então, esse é o condomínio necessário. O condomínio edilício, por sua vez, ele é uma mistura de propriedade privada com propriedade comum. Ele tem essa natureza mista que faz coexistir ao mesmo tempo, né, que faz coexistir tanto propriedades exclusivas distintas, né, assim como áreas comuns. Num edifício residencial, por exemplo, né, você é dono exclusivo, é titular com exclusividade, proprietário exclusivo da sua unidade, do seu apartamento residencial. Né? Ao mesmo tempo, você também é dono, né, de partes ideais, de percentuais de algumas áreas comuns, né, comuns a todos os demais condôminos, a todos os demais proprietários das outras unidades autônomas, dos outros apartamentos. Né? Essas áreas comuns são, por exemplo, o próprio terreno onde foi construído o edifício, né? Toda a rede de distribuição de água, esgoto, gás, eletricidade, o hall de entrada, né? As áreas de lazer e assim por diante. Então, esse é o condomínio edilício, um misto, né, de propriedade distinta e exclusiva, né, ao lado do condomínio de partes comuns. Vejamos agora algumas regras estabelecidas no Código Civil para o condomínio edilício. Aliás, justamente essa característica peculiar dele é que faz com que ele receba um tratamento diferente do condomínio tradicional que vimos agora há pouco. O artigo 1331 do Código Civil traz exatamente a explicação do que vem a ser o condomínio edilício. Diz esse artigo que pode haver em edificações partes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. Justamente o que acabamos de dizer. O condomínio edilício é exatamente essa mistura de propriedade exclusiva com propriedade comum. Né? Os dois parágrafos que se seguem, agora aqui o parágrafo 1º, né, eles estabelecem exatamente exemplos do que vem a ser propriedade exclusiva de utilização independente e o que vem a ser propriedade comum. O parágrafo 1º diz que as partes suscetíveis de utilização independente, ou seja, aquelas que são de propriedade exclusiva do condômino, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se à propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos, que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção de condomínio. Então, o que esse parágrafo 1º está dizendo é que, primeiro, dando até alguns exemplos de partes suscetíveis de utilização independente. Essa parte, que é propriedade exclusiva, né? Então, o teu apartamento, a tua sala de escritório, a tua loja, etc., né? Elas sujeitam-se, como diz o parágrafo 1º, à propriedade exclusiva. Em razão disso, elas podem ser alienadas, vendidas, doadas, né? E gravadas, por exemplo, dadas em hipoteca, em penhor, etc., né? Livremente, hipoteca nesse caso do condomínio edilício, né? Podem ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários. Vejam a diferença de tratamento em relação ao condomínio tradicional. Né? Então, se você tem uma casa que tem 4 proprietários, né, e você quer vender a sua parte, você precisa respeitar o direito de preferência dos demais condôminos. Aqui no condomínio edilício, né, a sua unidade autônoma, né, o seu apartamento, a sua loja, né, que se sujeita à propriedade exclusiva sua, né, ela pode ser alienada e gravada livremente. Para você vender o seu apartamento residencial, por exemplo,
né, você não precisa perguntar se tem alguém no prédio que queira comprá-lo, né, porque eles não têm direito de preferência nessa aquisição, né. Escapa dessa alienação livre, né, os abrigos para veículos, as garagens, né? Estas não podem ser alienadas ou alugadas a pessoas estranhas ao condomínio, tá? Não podem ser alugadas ou vendidas a pessoas, a terceiros que não são condômino, né? Não são condôminos, a não ser que haja uma autorização expressa na convenção de condomínio. Então, atenção para isso, né? A sua unidade autônoma, o seu apartamento, a tua sala, que são propriedade exclusiva sua, né? Esses podem ser alienados e gravados livremente, né? Os abrigos para veículos, não, né? Não podem ser alienados nem alugados a pessoas que são estranhas ao condomínio, tá? Essa é uma restrição àquele direito de alienar livremente, né? A não ser que haja autorização expressa na convenção de condomínio. É importante lembrar aí o disposto no artigo 1338 do mesmo Código Civil. Diz lá, resolvendo o condômino alugar área no abrigo para veículos, preferir-se-á em condições iguais qualquer dos condôminos a estranhos, e entre todos os possuidores. Então, vamos supor, né, a regra é, não posso vender nem alugar a pessoas estranhas ao condomínio, tá? A não ser que haja uma autorização expressa na convenção de condomínio. Vamos supor que exista essa autorização expressa na convenção de condomínio. Então, eu quero alugar para terceiros. Quero alugar a minha garagem. Diz o 1338 que se eu resolver alugar o meu abrigo para veículos, né, aí sim tenho que dar preferência aos condôminos do edifício, né, aos condôminos. Eles têm preferência em relação a estranhos, tá ok? Não estabelece aí de uma maneira expressa para o caso de venda, né? 1338, observem, ele se refere apenas ao aluguel do abrigo para veículos a terceiros, né? E neste caso tem preferência o condômino. E se eu resolver vender a terceiros, porque, por exemplo, a convenção de condomínio me permite vender a terceiros a minha garagem, o meu abrigo para veículo. Há um entendimento com o qual eu concordo, que também neste caso de venda, neste caso de alienação, terá preferência ao condômino em relação a terceiro. Evidentemente que toda e qualquer preferência do condômino em relação a estranhos, né, somente se concretiza preço por preço, em condições iguais. Já o parágrafo 2º do mesmo artigo 1331 traz exemplos de partes comuns num condomínio edilício. Vejam que ele diz que o solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás, eletricidade, a calefação e refrigeração centrais e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente ou divididos. Então, num condomínio edilício, como nós dissemos, há um misto de propriedade exclusiva e propriedade comum. Você é o dono exclusivo do seu apartamento residencial, mas você também é dono dessas partes comuns, num percentual X, né? Observem o que diz o parágrafo 3º. A cada unidade imobiliária caberá como parte inseparável, atenção para isso, parte inseparável, uma fração ideal no solo e nas outras partes comuns, que será identificada em forma decimal ou ordinária no instrumento de instituição do condomínio. Então, você, dono da sua unidade imobiliária, dono exclusivo do seu apartamento residencial, por exemplo, né? Por ser dono exclusivo do seu apartamento, né, também lhe cabe, né, como parte inseparável, vejam bem, uma fração ideal, um percentual nas outras partes comuns,
né? Então, se você... Esse percentual é decidido sempre no instrumento de instituição do condomínio, né? Naquele instrumento que cria o condomínio. Então, se você pegar, por exemplo, uma matrícula de um apartamento, né, no registro de imóveis, você vai perceber mais ou menos assim a descrição, né? Apartamento número tal, do andar tal, do edifício Jardim das Flores, né? Com a área quadrada de tanto e sua parte correspondente no solo, né, de 1,23% ou 0,05%, enfim, né? Então você, no solo e nas partes comuns, você é dono exclusivo da sua unidade, do seu apartamento, da sua loja, por exemplo, né? E também dono, né, junto com os demais, das partes comuns, né, numa fração ideal, num percentual, né? Esse percentual, essa parte comum, essa sua fração ideal na parte comum no solo, por exemplo, né, é inseparável da sua unidade imobiliária. Observem o que diz o artigo 1339 do Código Civil. Os direitos de cada condômino às partes comuns são inseparáveis de sua propriedade exclusiva. São também inseparáveis das frações ideais correspondentes às unidades imobiliárias, com as suas partes acessórias. Nos casos deste artigo, é proibido alienar ou gravar os bens em separado. Então, ele reforça o que diz o parágrafo 2º e o mesmo parágrafo 3º do 1331. Você não pode, por exemplo, vender o seu apartamento residencial, e para isso você não precisa de autorização de nenhum dos condôminos, né? Você pode alienar livremente a sua unidade exclusiva, como já vimos antes, né? Você pode vender a sua unidade exclusiva, aliás, não pode vender a sua unidade exclusiva e continuar dono de uma fração ideal no solo, porque a unidade exclusiva é inseparável da sua parte ideal no solo e das outras partes comuns. O inverso também não dá para fazer. Não posso vender a parte ideal, o percentual que tenho no solo onde foi construído o prédio, né, e continuar dono da unidade exclusiva, do apartamento. Isso não é permitido num condomínio edilício, certo? Diz o parágrafo 4º que nenhuma unidade imobiliária pode ser privada do acesso ao logradouro público. É evidente, né? Por óbvio isso. Nenhuma unidade você tem que conseguir chegar ao seu apartamento e dele sair, né? Ter acesso à via pública, né, é algo básico, tá ok? E por fim, estabelece o parágrafo 5º que o terraço de cobertura é parte comum. Observem que o telhado, lá no parágrafo 2º, está estabelecido como parte comum. Então, o parágrafo 5º vem com essa coerência, mas vejam só. O terraço de cobertura é parte comum, essa é a regra. É possível dispor de modo contrário? Sim. Vejam a parte final. Salvo disposição contrária da escritura de constituição do condomínio. Então, o terraço de cobertura pode sim não ser parte comum. Ele pode ser propriedade exclusiva, né? O que decide isso ou onde decide isso? A escritura de constituição do condomínio. Quando o condomínio foi criado, é que se estabeleceu. O terraço de cobertura será, por exemplo, uma área de lazer em que todos os condôminos poderão utilizar? Ou será propriedade exclusiva do dono do apartamento do último andar, né? Ainda sobre esse assunto do terraço de cobertura, vejam o que diz o artigo 1344. Ao proprietário do terraço de cobertura, então percebam que é possível o terraço de cobertura não ser parte comum, ter um dono, né? Incumbem as despesas da sua conservação, de modo que não haja danos às unidades imobiliárias inferiores. Então vamos lá, o terraço de cobertura, a princípio, é parte comum, pertence a todos. Então todo mundo vai ter um percentual, uma fração ideal lá no terraço de cobertura. Se a escritura que criou o condomínio, né, se o documento que instituiu o condomínio dispor de maneira contrária, ou seja, dizer que o terraço de cobertura pertence ao dono do apartamento X, portanto o terraço daí então será propriedade exclusiva desse dono do apartamento X, né? E se ele for propriedade exclusiva de um dos condôminos apenas,
então aí a esse proprietário é que incumbe as despesas da sua conservação. E ele tem que, evidentemente, conservar de modo que não cause dano às unidades imobiliárias inferiores. O ato de instituição é aquele que cria o condomínio edilício, né? E essa criação do condomínio edilício pode ocorrer por ato entre vivos ou causa-mortes e deve sempre ser registrado no cartório de registro de imóveis, né? Então, vejam bem, o ato entre vivos pode decorrer, por exemplo, de uma simples destinação do proprietário de um edifício que o faz mediante escritura pública. O modo mais comum hoje é, na verdade, o da incorporação imobiliária, em que se vendem os apartamentos, por exemplo, na planta, né, ainda com o prédio em construção, né? E também através de testamento, que é o ato causa-mortes, né? Eu já vi acontecer, por exemplo, de uma pessoa que deixou em testamento, ele em vida tinha um imóvel de 4 andares, né? E ele utilizava sozinho os 4 andares, ele era proprietário dos 4 andares. Portanto, não era um condomínio, porque se tratava de um imóvel que tinha apenas um dono, né? E ele deixou em testamento, aliás, ainda em vida, ele foi deixando de utilizar o imóvel, né? Foi esvaziando o imóvel. Em testamento, ele deixou um andar para cada um dos seus 4 filhos, né? E estabeleceu, inclusive, algumas regras. Então, o que ele estava fazendo nada mais era do que instituir um condomínio edilício através de um ato causa-mortes, através de um testamento, né? Desse ato, esse ato que deve ser levado a registro no cartório de registro de imóveis, ele deve conter a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, extremadas uma das outras e das partes comuns. Então, esse ato ele deve constar nele a discriminação, a individualização de todo o bem, né, especificamente das unidades que constituem propriedade exclusiva. Então, das unidades autônomas, né? Quais são? Qual a medida delas, né? Quais são as partes comuns, certo? Além disso, deve constar a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade relativamente ao terreno e partes comuns. Nós já vimos que no condomínio edilício, a propriedade exclusiva, a unidade autônoma, né, ela é inseparável da fração ideal do solo e das partes comuns. Nesse ato de instituição, deve constar exatamente, né, a determinação dessa fração ideal atribuída a cada unidade. Então, o proprietário do apartamento X de determinado andar, né, será também proprietário de X% do solo e das partes comuns e assim por diante. Quem decide isso é justamente aquele que está instituindo o condomínio edilício. Além disso, também tem que constar desse ato a finalidade das unidades, né? Se trata de um imóvel residencial, se trata, a finalidade é comercial, né? Isso serve inclusive para evitar que o uso seja desvirtuado, seja desviado. O ato de instituição, como vimos no artigo anterior, é aquele que cria o condomínio. Agora nós vamos falar nesse artigo 1333 e 34 da constituição do condomínio edilício, que é algo diferente da instituição. A constituição do condomínio se dá pela convenção de condomínio, pela convenção condominial. E por que é diferente? Neste caso, já existe o condomínio edilício. Tanto já existe que essa convenção ela deve ser subscrita pelos titulares de no mínimo 2/3 das frações ideais. Então já existem os donos, os titulares do domínio, né? Já existe o proprietário dos apartamentos, os proprietários dos apartamentos, por exemplo, e das respectivas frações ideais no solo e nas partes comuns. São esses condôminos que decidem as regras que vão compor, que decidem sobre as cláusulas que vão compor a convenção condominial, a convenção de condomínio, né?
essa convenção, uma vez decidida, né, ela se torna imediatamente obrigatória para todos esses condôminos, para todos os proprietários das unidades exclusivas, né? E não só para eles. Vejam que característica interessante da convenção condominial. Ela também produz efeitos em relação a terceiros que não são condôminos, né? Porque pode existir, por exemplo, alguém que tenha posse sobre um dos apartamentos, por exemplo, né? E que não seja dono. Então, o inquilino de um apartamento também está sujeito às regras da convenção condominial. É evidente que essa convenção, para valer contra terceiros, precisa ser registrada no cartório de imóveis. O que deve conter nessa convenção de condomínio, nessa convenção condominial? Além daquelas cláusulas ditas no artigo 1332 sobre a instituição, né, também deve determinar, olha só, a cota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio. Então, como serão feitos os pagamentos das contribuições condominiais, da taxa condominial, né? Em que proporção, certo? Como será administrado o condomínio edilício? Será por o síndico será um dos condôminos obrigatoriamente, ou pode ser um terceiro, pode ser até uma pessoa jurídica, né? Também deve conter a competência das assembleias, né? Que é a forma de decisão, de se decidir regras acerca do condomínio. Então, a assembleia nada mais é do que a reunião dos condôminos, né? Então, dentro da convenção condominial, deve se estabelecer que competência tem essa assembleia, essa união, essa reunião dos condôminos. Como que serão convocadas essas assembleias? Qual o quórum exigido para as deliberações? Quantos condôminos têm que estar presentes, né, para poder valer a decisão tomada numa assembleia? Também tem que prever a convenção condominial as sanções a que estão sujeitos os condôminos ou possuidores, né? Então, deixou de pagar a taxa condominial. Qual é a sanção? Causou desconforto, né? Gerou muito barulho, atrapalhou o sossego dos demais condôminos. Existe uma pena para isso? Pode se aplicar uma multa ou não? Isso é algo que consta da convenção de condomínio. E também o regimento interno. O regimento interno ele é ainda mais detalhado, né? Então, de repente pode se estipular, por exemplo, no regimento interno, além de várias outras coisas, é claro, né? Mas também o modo de utilização da churrasqueira do prédio, né? Então, como? Tem que pedir com antecedência? Não tem? Tem limite de pessoas para frequentar o salão de festas? E assim por diante, né? Essa convenção de condomínio, atenção para isso, ela pode ser feita tanto por escritura pública quanto por instrumento particular. Os artigos 1335 e 1336 do Código Civil estabelecem os direitos e deveres dos condôminos, né? Dentre os direitos está o de usar, fruir e livremente dispor das suas unidades, né? Está se referindo aí às unidades exclusivas, né? Às unidades autônomas. E não podia ser diferente. Dentre os poderes inerentes à propriedade, né, está realmente o de usar, gozar, dispor e reivindicar, né? São aqueles 4 poderes, atributos inerentes à propriedade que se encontram no artigo 1228 do Código Civil. Também é direito do condômino usar das partes comuns, conforme a sua destinação, e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores. Ora, as partes comuns são aquelas que pertencem a todos os condôminos. Portanto, todo condômino tem direito de usar, e aquele que está usando não pode impedir que outros também o façam, certo? E também tem que usar conforme a sua destinação, né? Então, respeitar o que está estabelecido no regimento interno, na convenção condominial, né? Se o salão de festas é utilizado e deve ser utilizado para festas, você não pode realizar uma partida de futebol no salão de festas, mesmo sendo uma parte comum, né? Então, é mais ou menos por aí. E também é direito do condômino
votar nas deliberações da Assembleia e delas participar estando quite. Observe que a Assembleia, como eu disse, é aquela reunião dos condôminos que tem como objetivo tomar decisões acerca do condomínio edilício, né? E podem participar, tem o direito de, todo condômino tem o direito de participar dessas assembleias, né? E também de votar, tá? Percebam que não é qualquer condômino que tem direito de participar e de votar. Ele precisa estar quite, ou seja, ele não pode estar em débito, em dívida para com o condomínio. Por exemplo, não paga, aquele condomínio que não pagou a taxa condominial, que está em atraso, ele não pode participar e nem votar nas deliberações da Assembleia. Quanto aos deveres do condômino, né, o Código Civil estabelece em contrapartida que ele tem o dever de contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. Então, todo condômino tem que contribuir com o rateio das despesas. As despesas realizadas no condomínio edilício são divididas entre os condôminos. Cada um paga a sua parte e diz aí no inciso 1 do 1336 que a sua parte corresponde exatamente à sua fração ideal, aquela fração ideal que ele tem no solo e nas partes comuns, né? Salvo disposição em contrário na convenção. Então, é possível que a convenção condominial estabeleça um valor, né, um percentual da taxa condominial distribuído por igual entre todos os condôminos, por exemplo, né? Mesmo que um tenha uma fração ideal maior que o outro. É possível estabelecer, por exemplo, que o condômino que tem um apartamento de frente para a praia, com vista para o mar, né, ele paga uma taxa condominial, ele deve pagar uma taxa condominial maior que a dos demais. E por quê? Porque o apartamento dele é mais valorizado, aluga de uma maneira mais fácil, enfim. Quem decide isso é a Assembleia e isso deve estar dito na convenção condominial. De qualquer maneira, é dever do condômino pagar, né, contribuir para as despesas do condomínio. Também é dever dele não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. Claro, né, é uma disposição óbvia, né, natural. Você pode até realizar obras dentro da sua unidade autônoma, dentro do seu apartamento residencial, por exemplo, né? Mas você não pode realizar uma obra que comprometa a segurança de todo o prédio. Também tem o dever de não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas. A ideia dessa obrigação é manter um padrão, né? Se cada um pudesse pintar, por exemplo, a fachada externa, né, de uma cor diferente, viraria um carnaval, entre aspas, né, a visão externa do edifício. A ideia aí é impedir que isso aconteça, né? E por fim, também é um dever do condômino dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, né? Se é um imóvel, um prédio residencial, que seja utilizado para residência. Se é comercial, que seja utilizado para o comércio e assim por diante. E não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores ou aos bons costumes. Então aí é importante, e aí realmente é um foco de discórdia, né, e de discussão e de briga em condomínios edilícios, né? É aquele proprietário que utiliza um aparelho de som num volume que acaba com o sossego dos vizinhos, é aquele proprietário que coloca a churrasqueira dentro da sala dele e esquenta o teto a ponto de esquentar o chão, o piso do andar superior e assim por diante, né? Os parágrafos desse mesmo artigo estabelecem as sanções para os condôminos que não cumprirem com as suas obrigações. Vejam o que diz o parágrafo 1º.
O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de 1% ao mês e multa de até 2% sobre o débito. Então, vimos que um dos deveres do condômino é contribuir com as despesas do condomínio, né? Ele tem a obrigação de pagar a taxa condominial, por exemplo, né? Se ele não pagar essa taxa condominial, se ele ficar em débito para com o condomínio, ele estará sujeito a juros moratórios convencionados e, se não tiverem sido previstos anteriormente, os de 1% ao mês, além de multa de 2% sobre o valor do débito. O parágrafo 2º estabelece o seguinte, que o condômino que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nos incisos 2 a 4, que são aqueles que acabamos de ver, pagará a multa prevista no ato constitutivo ou na convenção, não podendo ela ser superior a 5 vezes o valor de suas contribuições mensais, independentemente das perdas e danos que se apurarem. Não havendo disposição expressa, caberá à Assembleia Geral, por 2/3 no mínimo dos condôminos restantes, deliberar sobre a cobrança da multa. Então, dentre esses deveres estabelecidos nos incisos 2 a 4, né, está, por exemplo, o de não prejudicar o sossego dos demais condôminos, né? Então, aquele que causa esse transtorno, né, que desrespeita ou pelo menos que seja, dos deveres estabelecidos nos incisos 2 a 4, ele está sujeito a pagar uma multa prevista naquele ato constitutivo ou prevista na própria convenção, e essa multa não pode ser superior a 5 vezes o valor das suas contribuições mensais, o valor da taxa condominial, né? E ainda pode estar sujeito a eventuais perdas e danos que forem apuradas, eventuais outros prejuízos causados, né? Essa parte final do parágrafo 2º diz que, não havendo disposição expressa, então vamos lá, o condômino desrespeitou, descumpriu com o seu dever, com um dos seus deveres, e ele tem que pagar a multa prevista na convenção, né? Vamos supor que não haja previsão alguma dessa multa, é o que diz a parte final. Aí caberá à Assembleia Geral, por 2/3 no mínimo dos condôminos restantes, ou seja, o condômino infrator não vota, né, deliberar sobre a cobrança da multa. Penso até que seja questionável, né, essa parte final, porque estaríamos diante de uma espécie de um tribunal pós-fato, né? Você não tem a previsão de multa na convenção, né? Mas alguém descumpriu a obrigação, e aí você cria uma assembleia, marca uma reunião para criar essa multa e aplicar num fato, né, em decorrência a um condômino, né, em decorrência de um fato que ocorreu antes desta multa estar prevista, né? É algo discutível, mas a princípio parece juridicamente possível por conta do disposto nesse parágrafo 2º, parte final do artigo 1336 do Código Civil. Ainda quanto às sanções que podem ser aplicadas àquele condômino ou mero possuidor que descumpre as normas da convenção condominial, né, que descumpre os deveres previstos no Código Civil, né, o 1337 estabelece que aquele que não cumpre reiteradamente com seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos restantes, então aqui também o condômino infrator não vota, né? Então esse condômino ou possuidor pode ser constrangido a pagar multa correspondente até ao quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e a reiteração. Também aqui, independentemente das perdas e danos que forem apuradas. Então, aqui, esse 1337 estabelece o caso da reiteração, né? O condômino, ele reiteradamente descumpre suas obrigações, né? Ele não cumpre com as suas obrigações. E aí, ele também pode
ser constrangido a pagar uma multa que não pode ter valor superior a 5 vezes o da taxa condominial. Tá? O parágrafo único complementa, né, prevendo algo mais grave. Observem só. O condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, até ulterior deliberação da Assembleia. Então, neste caso, imaginem, aqui é o caso do condômino tido pelo prédio todo como o cara insuportável, né? Então, é aquele que ele tem, como diz o parágrafo único, utilizando as palavras do texto legal, ele tem um reiterado comportamento antissocial a ponto de gerar uma incompatibilidade de convivência com os demais condôminos, né? Neste caso, caracterizado isso, pode ser aplicada uma multa de até 10 vezes o valor da taxa condominial, né? Diz esse parágrafo único ainda, até ulterior deliberação da Assembleia. E algo que se discute neste ponto é o seguinte: poderia, por exemplo, a Assembleia decidir que expulsar o condômino do prédio, né? Impedir que ele acesse a sua unidade exclusiva? Há várias discussões sobre isso, inclusive posicionamentos dos mais diferentes, né? Divergentes. Seria o caso se você impedisse o condômino de acessar a sua unidade exclusiva, né? Mesmo esse condômino com reiterado comportamento antissocial, com incompatibilidade de convivência com os demais condôminos, né? Se você o impede de acessar a sua unidade exclusiva, o seu apartamento, por exemplo, né? Ou se você o expulsa do condomínio, esse fato, essa sanção estaria se aproximando muito de uma espécie de desapropriação privada. Ele estaria meio que perdendo a propriedade da sua unidade exclusiva. Penso que não seja possível essa expulsão, né? Ou esse impedimento de frequentar a sua unidade exclusiva, né? O que se pode é a aplicação, penso eu, né? A aplicação reiterada de multas, né? A ponto, por exemplo, pode acontecer, né? De tornar impossível dele pagar, e aí o próprio apartamento, né, responde pelos débitos condominiais, né? É uma das exceções à impenhorabilidade do bem de família. Mais algumas regras interessantes sobre o condomínio edilício. Diz o artigo 1343 que a construção de outro pavimento, né, ou no solo comum de outro edifício destinado a conter novas unidades imobiliárias depende da aprovação da unanimidade dos condôminos. Então, pode acontecer de se decidir pela construção de um novo andar no edifício que já existe, ou naquele solo comum que pertence a todos os condôminos, que cada condômino tem uma fração ideal, pode-se decidir pela construção de um outro edifício, de um outro prédio, né, com novas unidades autônomas de propriedade exclusiva, né? Para que isso aconteça, para que essa construção seja possível, é necessária a aprovação da unanimidade dos condôminos, tá ok? O artigo 1345 estabelece que o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios, né? Isso é assim porque se trata de uma obrigação propter rem. Como assim obrigação propter rem? As dívidas condominiais, elas são débitos do imóvel, ligadas à coisa, ao imóvel, e portanto acompanham esse imóvel, independentemente de o proprietário haver mudado ou não, né? Aquele, portanto, que adquire um imóvel cujos débitos estão sendo cobrados, assume a obrigação de pagar esses débitos, de pagar essa dívida, né? Então, se você vende
o seu apartamento e você está em débito com a taxa condominial, o comprador, né, assume, se torna responsável pelo simples fato de ter adquirido o seu apartamento, se torna responsável pelos débitos existentes sobre aquela unidade exclusiva, sobre aquele apartamento, né, mesmo em se tratando de taxas condominiais vencidas antes dele ter comprado. Isso inclui ainda as multas e os juros moratórios incidentes sobre o valor principal da taxa condominial. Tá? Repito que isso é dessa maneira porque essa obrigação de pagar a taxa condominial, as despesas de condomínio, se trata de uma obrigação propter rem, que é aquela que se liga à coisa, se liga ao imóvel, à unidade exclusiva, e ela acompanha, evidentemente, o imóvel e não o seu dono. Tá ok? Diz o parágrafo, aliás, nesse 1345, estou lembrando aqui, é por isso que quando alguém vai comprar um apartamento residencial, por exemplo, num condomínio edilício, é importante pedir ao síndico ou a quem administre o condomínio uma declaração de que não existem débitos, declaração por escrito, né? De que não existem débitos pendentes. Né? Diante dessa declaração, você fica mais seguro para comprar. E o artigo 1346 estabelece a obrigatoriedade do seguro de toda a edificação contra o risco de incêndio ou destruição total ou parcial. Quanto à administração do condomínio, estabelece o Código Civil que deve ser escolhido um síndico para administrar o condomínio. Né? Esse síndico não precisa ser um condômino, não necessariamente um condômino. Aliás, hoje em dia é comum se escolher para administrar um condomínio pessoas jurídicas, escritórios criados especificamente para a administração de condomínios. Né? O síndico escolhido, ele administrará por um prazo não superior a 2 anos, é o que estabelece o artigo 1347, mas esse prazo pode ser renovado. Qual a incumbência de um síndico? O que compete a ele? Vejam o que diz, vejam a relação das obrigações do síndico, né, no artigo 1348. Cabe a ele convocar a Assembleia dos Condôminos, que é aquela reunião dos condôminos para tomar decisões. Né? Então, quem convoca essa Assembleia é o síndico. Também compete ao síndico representar ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns. Então, quem representa o condomínio, né, ativa ou passivamente, seja como autor numa ação judicial, seja como réu numa ação judicial, quem representa o condomínio é o síndico, certo? Também compete ao síndico dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio. Então imagine que alguém entrou com uma ação contra o condomínio, né? Como no inciso 2, quem representa o condomínio é o síndico, né? O condomínio será citado na pessoa do síndico, né? Ele, ao receber essa citação de uma ação judicial contra o condomínio, por exemplo, diz o inciso 3 que ele é obrigado a dar conhecimento, a comunicar esse fato, né, desse procedimento judicial, que também pode ser administrativo, seja qual for, mas ele é obrigado a comunicar à Assembleia. Né? Por quê? Porque a Assembleia é que vai decidir o caminho a ser tomado. Né? Então, vamos contestar a ação, vamos tentar um acordo, qual o limite para a tentativa de um acordo, etc, etc. Também compete ao síndico cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da Assembleia. Cabe ao síndico fiscalizar tudo isso. Né? Quais são as obrigações contidas na convenção? Quais são as regras contidas no regimento interno? O que foi determinado em Assembleia? Ao síndico, além de ele próprio cumprir, também determinar e tentar fazer com que todos os condôminos e possuidores de unidades no condomínio edilício também cumpram. Né? Outra
incumbência do síndico é diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores. Cabe ao síndico sempre estar atento a isso, né? Existe um jardim que precisa ser cuidado, então precisa contratar um jardineiro, precisa conservar uma parede, uma escada, por exemplo, que quebrou, né? Uma das escadas, que a escada é uma parte comum, né? O elevador também é parte comum, então ao síndico compete diligenciar a conservação de todas essas partes comuns, de todos esses bens. Também compete ao síndico elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano, né? Qual a previsão para a entrada de receita e qual a previsão de despesa para determinado ano? Cabe ao síndico fazer isso. Também cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas, né? Então, o condômino, dentre as obrigações dos condôminos, está a de contribuir para as despesas do condomínio, né? Quem cobra isso é o síndico, né? Alguém descumpriu um dever previsto aqui no Código Civil ou na convenção, né? A sanção a ser imposta, a cobrança da multa, né? Também compete ao síndico. Além disso, compete ao síndico prestar contas à Assembleia anualmente e quando exigidas, então ele deve prestar contas uma vez por ano, né? E se a Assembleia exigir, a qualquer momento, né? E por fim, aquele seguro da edificação que é obrigatório, né? A realização dele é também competência do síndico. Não é à toa que o síndico é tido, né, como a pessoa chata. Geralmente é isso, né? Se a gente parar para pensar nos filmes, né, nas produções cinematográficas, até em desenhos animados, né, o síndico geralmente ele é pintado de uma maneira muito caricata, né, como a pessoa feia ou má, né, aquela que persegue os moradores, etc. Mas por que isso? Na verdade, a razão dessa forma caricata do síndico em produções televisivas, né, se refere ou tem origem na competência dele, nas incumbências que ele possui, né? Quem cobra os condôminos é o síndico, quem impõe multa é o síndico. Enfim, o síndico deve fiscalizar e por isso muitas vezes a sua atitude, né, o seu procedimento não é bem recebido pelos condôminos, mas ele tem uma função essencial para o bom funcionamento do condomínio edilício. Para encerrar a análise das regras que envolvem o condomínio edilício, é importante destacar que ele será extinto, né, em caso de destruição total do prédio ou em casos de ameaça de ruína, né? Ocorrendo um desses casos, a Assembleia tem que decidir se os condôminos irão reconstruir ou vender, né? Então, se deliberarem pela reconstrução, se decidirem pela reconstrução, aquele condômino que não quiser arcar com as despesas dessa reconstrução, ele pode alienar os direitos que tem aos outros condôminos. Se decidirem pela venda, né, e aí, decidindo pela venda, tem preferência o condômino em relação às pessoas estranhas ao condomínio, evidentemente, tanto por tanto, né, em condições iguais de oferta, né? Então, decidindo pela venda, o valor obtido com essa venda deve ser repartido entre os condôminos, respeitando o valor das suas unidades imobiliárias, certo? Pode acontecer também que a outra causa de desapropriação, outra causa de extinção, é a desapropriação do prédio, né? Então o poder público desapropria o prédio e deste modo estará ocorrendo a extinção do condomínio edilício. Até porque nem mais condomínio existirá, porque o prédio pertencerá a uma só pessoa, que será o Estado, né? Neste caso, em decorrência da desapropriação, tem que surgir uma indenização e essa indenização também deve ser repartida, dividida entre os condôminos, né? Também respeitando, também proporcionalmente ao valor das suas unidades imobiliárias.
Falemos agora do condomínio de lotes, que está previsto no artigo 1358-A do Código Civil, que estabelece que pode haver em terrenos partes designadas de lotes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. Então, observem que em algum terreno é possível, está permitindo a legislação que parte desses terrenos sejam propriedades exclusivas, que são os lotes, né? Sejam unidades autônomas, que são os lotes propriedade exclusiva de cada condômino, né? E também partes comuns, né? Que são as demais, as vias que ligam um imóvel no outro, que pode passar, andar de veículo, andar a pé, enfim, né? A área de lazer, etc. Então, a única diferença que existe entre um condomínio de lotes e um prédio de apartamentos, por exemplo, né, é que no condomínio de lotes as unidades imobiliárias são lotes, né? E tanto é assim que o parágrafo 2º desse artigo estabelece que as regras do condomínio edilício, né, também se aplicam ao condomínio de lotes naquilo que for possível. Por exemplo, rateio das despesas com a conservação, né? As despesas com o condomínio devem ser rateadas em relação a todos os condôminos. Também vai existir aí uma taxa condominial, né? Essa fração ideal de cada condômino, né, pode ser proporcional à área do solo de cada unidade autônoma, né? Ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato de instituição. O mesmo acontecia com o condomínio edilício, né? Então, você, aqui no condomínio de lotes, também há um misto de propriedade exclusiva e de propriedade comum, né? Você é dono de um determinado lote dentro de uma área de terras, né? Você é dono de um determinado lote e também dono de uma fração ideal nas partes comuns. E o parágrafo 1º estabelece ou prevê alguns critérios, né? Dá exemplos de critérios que podem ser utilizados para determinar o percentual do qual você será dono nas áreas comuns, certo? Então, o condomínio de lotes, aliás, é importante lembrar que muitos municípios não reconheciam essa figura do condomínio de lotes, nem permitiam que eles fossem criados, né? Com a inserção desse artigo 1358-A no Código Civil, penso que não se pode mais discutir a possibilidade jurídica da criação de condomínio de lotes. E para encerrar a nossa aula de hoje, vamos fazer algumas brevíssimas considerações acerca do condomínio em multipropriedade, que foi inserido no Código Civil num capítulo próprio, né? Diz o artigo 1358-C que multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, a qual corresponde à faculdade de uso e gozo, com exclusividade, da totalidade do imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada. Então, a multipropriedade, ela foi chamada assim no Brasil, né? Salvo engano, na França, na Espanha e na Itália também foi chamada de multipropriedade, né? Na Argentina, por exemplo, ela é chamada de propriedade de tempo compartilhado, direito real de habitação periódica em Portugal. Nos países de língua inglesa, a multipropriedade é chamada de time sharing. Mas, enfim, aqui no Brasil adotamos a terminologia multipropriedade, né? Então, a multipropriedade, ela é um condomínio especial, né? No qual os condôminos podem compartilhar a mesma unidade habitacional, né, em frações de tempo diversas. Então, por que é um condomínio? Porque várias pessoas são proprietárias de um mesmo imóvel, de um mesmo bem, né? Então, lembrem, quando mais de uma pessoa é proprietária de uma mesma coisa, estamos diante de um condomínio. Então, a multipropriedade realmente é um condomínio, né? O que ocorre é um parcelamento do tempo de utilização do imóvel, né? O fato de você ser dono, juntamente com outras dezenas de proprietários, dezenas de condôminos, lhe dá o direito de utilizar esse imóvel
por uma fração de tempo, por um período de tempo, né? E neste período utilizá-lo com exclusividade, né? A título de curiosidade, por exemplo, o artigo 1358-E do Código Civil, também inserido no capítulo do condomínio em multipropriedade, né? Ele diz que essa fração de tempo não pode ser inferior a 7 dias. Ela tem que ser de pelo menos 7 dias, que podem ser intercalados ou seguidos, né? Então, percebam que nós teríamos uma semana, né, para utilizar, no mínimo, né? No mínimo, não é um tempo máximo, é no mínimo. Evidentemente que isso vai depender da quantidade de proprietários que esse imóvel tiver, né? O código traz várias outras regras a respeito disso e que neste momento não, ao menos neste momento, não se faz necessário comentá-las, né? Comentar essas regras, né? Ele estabelece, por exemplo, que a instituição desse condomínio em multipropriedade pode ser feita tanto por ato entre vivos como causa-mortes, ou seja, através de testamento. Também estabelece direitos e obrigações do multiproprietário, que é assim chamado aquele condômino que é proprietário num condomínio em multipropriedade, né? Formas de administração e também a possibilidade, né, prevê a possibilidade de um condomínio edilício ser utilizado, adotar o regime de multipropriedade, né? Então, resumindo, né, a multipropriedade ela é aquele condomínio especial, né, no qual os condôminos estão autorizados a compartilhar, a utilizar a mesma unidade habitacional em frações de tempo distintas, né? Então, repito, o fato de você ser dono de um imóvel juntamente com vários outros donos num regime criado de multipropriedade lhe dá o direito de utilizar, por exemplo, ao menos uma vez por ano, né, aquele imóvel com exclusividade. Essas regras devem ser todas estabelecidas, todas muito bem claras, para que não haja discórdia em relação aos condôminos, né? Trata-se de um condomínio, esse condomínio em multipropriedade, que tem que ser muito bem administrado. Muito bem, aliás, eu diria, investigado por quem está em seu comando antes de você adentrar num regime desse, né? Para saber se a pessoa física ou jurídica que vai administrar esse condomínio realmente tem capacidade para tanto, tem conhecimento, né? E se trata de uma pessoa organizada. Pessoal, esta foi a aula de hoje. A ideia foi apresentar algumas noções básicas sobre condomínio, com o objetivo de lhe dar uma ideia geral sobre as principais regras que envolvem o Instituto. Grande abraço em todos e todas.